Sou Fernanda Hernandes Niari, pedagoga, trabalho com educação desde sempre. Sempre foi meu sonho trabalhar com escola, com educação. E trabalho com educação bilíngue também desde o meu primeiro emprego. Por uma coincidência, fiz intercâmbio e acabaram me chamando para a escola bilíngue. E me apaixonei por esse ramo, acho que é o futuro mesmo. A gente precisa trabalhar com o bilinguismo, as pessoas precisam crescer bilíngues desde pequenas para que isso seja natural. A escola é a Kinder Campus, de educação infantil, e Campus School, de ensino fundamental, Fundamental 1 e 2. Nós temos a escola desde 1999, a escola está completando 15 anos e vem numa crescente, inclusive agora, a partir do ano que vem, abriremos o Fundamental 2, que vai do 6º ao 9º ano. Com relação ao inglês, os professores, no primeiro momento, o nosso maior objetivo é fazer com que essa adaptação ela seja tranquila. Então, as professoras falam em português com as crianças, se esse for o idioma materno delas, mas a criança que está em adaptação já vai começar a ouvir o inglês no ambiente da escola. Então, mesmo que a professora fale em português, ela já está ouvindo o inglês e já está começando a assimilar isso. As atividades são muito teatrais o tempo todo, então o que a professora está falando, ela está demonstrando de alguma forma, aquilo tem uma situação, tem um cenário ali por trás e a criança passa a entender naturalmente, não precisa em nenhum momento que a tradução seja feita ou explicar cada palavra, o significado daquilo, o processo todo ele vai acontecendo naturalmente. E o inglês, então, mesmo que no primeiro dia seja mais em português, no segundo já introduz umas palavras em inglês para aquela criança em adaptação, no terceiro a música, o contato com as outras crianças e assim vai indo até que, sem a criança perceber, ela já está com tudo em inglês dentro da escola. Na alfabetização, nós sempre sugerimos e pedimos que seja um idioma de cada vez. Então, prezamos que seja no idioma materno da criança, pensando que nesse idioma ela tem um vínculo maior. Então, se a criança é brasileira, por exemplo, o processo todo da escola acontece em inglês, na imersão. Então, as atividades de matemática, artes, música, identidade e autonomia, todos os momentos em inglês, mas na hora da alfabetização é em português. Pela questão do vínculo com a língua e também a continuidade que essa criança vai dar na vida escolar. Se ela continuar no fundamental em uma escola brasileira ou bilíngue, esse processo será em português e ela continuará tendo aulas de inglês e também atividades em inglês. Se a criança for uma criança estrangeira que vai sair do país ou para as escolas internacionais, aí sim a alfabetização deve ser feita em inglês. A criança ela ainda está, a caixinha do cérebro dela, vamos dizer assim, onde tem o vocabulário dela, ainda é muito restrito, principalmente de acordo com a faixa etária. Então, as palavras que entram ali é onde ela pega de referência. Aqui na escola até teacher, bag, snack, eles só falam em inglês, eles usam isso dentro do vocabulário deles. Conforme vai crescendo e os adultos, eles têm um número maior de palavras e já conseguem ter palavras em inglês e em português para a mesma coisa, que pode escolher qual idioma vai falar. A criança ainda não. Então, na fala dela, ela vai buscar aquela palavra que ela guardou e vai formar a frase dentro dos recursos que ela tem. Então, no começo é muito normal e natural, sim, a criança falar: hoje a minha teacher me deu juice no snack. Hoje eu brinquei com meu amigo no playground. E assim ela vai misturando e vai até inventando palavras porque o repertório dela ainda é muito restrito. Então isso é normal, é natural, não atrapalha, não vai dificultar depois, muito pelo contrário, vai fazendo com que todo esse processo seja tranquilo para a criança. Os estudos até comprovam isso, que a criança que ela cresce bilíngue nessa primeira infância, o cérebro dela, ele é formado, ele é amadurecido diferente de uma criança monolíngue. Então ela vai ter mais facilidade depois para aprender outros idiomas, isso vai ser muito mais tranquilo. A questão até de sotaque, porque a língua dela, a posição de língua fica também mais solta e é mais fácil para poder pronunciar palavras em outros idiomas e não ter tanto sotaque quando o adulto, quando vai aprender, não consegue pronunciar alguns sons. E também para outras áreas do conhecimento, a criança tem mais facilidade, porque como ela trabalha com a tradução o tempo todo, esse mecanismo de muda para um idioma, muda para o outro, isso para a matemática vai refletir para um raciocínio lógico mais rápido, traz benefícios e facilidades em todas as outras áreas. Acesse ou ache o curso, procure o melhor rumo para a sua carreira e encontre conteúdo inteligente sobre educação.